Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a flutuação dos corpos na água. Vocês podem se perguntar muitas vezes como é que a madeira ela flutua na água? Como é que o barco que ele flutua na água, os grandes navios e vários outros objetos? Então, hoje é isso que a gente vai entender, como e por que que esses objetos eles flutuam na água. Então, primeiro aqui, a flutuação dos corpos na água. Ao observar, né, gente, que a madeira ela flutuava na água, o ser humano ele passou a usar ela para construir canoas, barcos, jangadas, e o motivo pela qual a madeira e outros objetos flutuam na água foi compreendido depois pelo pensador Arquimedes. Arquimedes, gente, ele foi um físico, matemático e inventor grego que viveu no século 3 a.C. na cidade de Siracusa, uma pequena colônia grega localizada no sul da Itália. E ele fez descobertas importantes na área da geometria. Porém, pessoal, foi no campo da física que ele fez a maior de suas descobertas, o princípio do empuxo. No entanto, seus trabalhos muito extensos, apresentando contribuições, eles apresentaram contribuições não foi somente na área da física, mas também na área da matemática e na tecnologia. Então, Arquimedes, ele foi muito importante aí para poder nesse descobrimento de como esses objetos e por como e por que eles flutuavam na água. A partir dos descobrimentos de Arquimedes, foi possível perceber que a flutuação dos corpos na água, gente, eles dependem basicamente de dois fatores, a densidade e o empuxo, e eu vou explicar cada um deles para vocês. Relacionando a esses fenômenos, massa, volume dos corpos e também a tensão superficial dos líquidos. A densidade, gente, é a relação que existe entre a massa de uma substância ou corpo e o volume que ela ocupa. Para compreender essa relação, observe o experimento dessa imagem aqui, que eu estou mostrando para vocês. Esse experimento, gente, é um copo com água e outro com óleo. Porém, ambos com o mesmo volume. Porém, dá para perceber que a balança ela pende mais para o lado que tem a água. Isso porque o copo com água ele tem mais massa do que o copo com óleo. E para entender por que o mesmo volume de água e óleo apresenta massas diferentes, vamos supor que pudéssemos enxergar, sem o auxílio do microscópio eletrônico, as partículas, ou seja, as moléculas das duas substâncias. Então, a partir de então, a gente ia perceber que no da água tem bem mais. Então, para poder aí a gente descobrir a densidade, nessa seguinte fórmula aqui. Densidade é igual a massa pelo volume. Então, é a partir dessa fórmula aí que a gente vai descobrir a densidade. Então, vale ressaltar, gente, que densidade é a relação entre massa e volume de uma substância ou corpo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a força de empuxo. Apesar de todas as suas invenções, a história mais conhecida sobre Arquimedes conta que ele descobriu o princípio que permite calcular o empuxo, ou seja, que atua sobre um corpo quando mergulhado em um fluido qualquer. Conta-se que o rei Airo, ele entregou uma porção de ouro a um ourives para que ele confeccionasse uma coroa. Quando ele entregou a coroa, o rei desconfiou que ourives tinha substituído certa quantidade de ouro por prata. Querendo saber da verdade, o rei encarregou Arquimedes de descobrir se a sua acusação era ou não verdadeira. Então, foi durante um banho que Arquimedes percebeu que a água se elevava à medida que mergulhava seu corpo. Então, dessa forma, descobriu que era possível resolver o problema da coroa. Então, foi assim que, ao caso, que o princípio do empuxo foi descoberto.
Após realizar vários cálculos, Arquimedes confirmou que a coroa estava composta por ouro e prata, ou seja, tinha sido adulterada pelo ourives. Falando um pouquinho agora sobre o fluido. Fluido, gente, é o quê? Fluido é líquidos e gases que têm a propriedade de poderem escoar ou fluir facilmente. Daí o nome de fluido. E relembrando para vocês, a gente tinha falado lá sobre tensão superficial de líquidos. Então, a tensão, gente, trata-se da formação de uma fina película sobre um líquido devido à desigualdade de atrações entre as moléculas que o compõem. Então, é por isso que muitas vezes vocês vão ver objetos flutuando lá na superfície da água. E a densidade, como eu vou aqui circular para vocês, como eu já tinha falado para vocês, que a densidade é o que? A relação entre massa e volume. Então, um exemplo aqui, dois objetos feitos com o mesmo material possuem a mesma densidade, mesmo que tenham massas e volumes diferentes. Então, isso acontece, gente, em razão entre a massa e o volume ser a mesma. Então, é por isso que muitas vezes eles podem ter a mesma densidade. A unidade de sistema internacional da densidade é o quilograma por metro cúbico. E o fator de conversão aqui, 1 grama por centímetro cúbico, ele equivale aqui a 1000 quilogramas por metro cúbico. E aqui, a densidade de alguns materiais pode variar de um ponto ao outro no interior do material. Por exemplo, o corpo humano, gente, a gordura possui densidade de 940 quilogramas por metro cúbico. Enquanto que os ossos, eles têm densidade de 1.700 quilogramas por metro cúbico. Vamos lá. Empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto total ou parcialmente nele. Então, olhe para essa imagem aqui que vocês estão vendo desse rapaz mergulhado na água. Então, é mais fácil, gente, alguém boiar na água do mar do que na água dos rios, lagos ou piscinas. Isso por quê? Porque a presença de maior quantidade de sal na água do mar torna a água mais densa do que a água doce. Então, assim, o volume de água que nosso corpo desloca no mar tem mais massa do que no volume de água deslocada no rio ou numa lagoa, numa piscina. Então, a gente pode afirmar que quando comparada à água doce, a água do mar, gente, ela exerce um maior empuxo, ou seja, ela exerce uma maior força sobre o objeto que está lá, naquele fluido. Então, é por isso que é mais fácil a gente boiar na água do mar do que na água do rio. Aqui. Então, aqui, gente, então é por causa da sua densidade menor e da força de empuxo que os blocos de gelo, eles flutuam na água, como acontece com os icebergs, ou mesmo com as placas de gelo que se formam sobre os lagos em regiões mais frias. Mas aí vocês podem se perguntar também, e professora, como é que o ferro ele pode flutuar na água? Então, pessoal, já vimos que as substâncias que apresentam densidade maior que a da água, elas afundam, enquanto que algumas que têm menor densidade, elas tendem a flutuar. Então, vocês podem ver aqui nesse experimento o bloco de ferro mais denso que a água, por ele deslocada, vai direto para o fundo, como esse aqui. Mas se o mesmo bloco ele for transformado em uma chapa e esta adquirir um formato de barco, ela não afunda, ela tende a quê? Ela tende a flutuar. Então, vocês vão observar que não é o peso que determina a flutuação, mas a densidade. Então, tudo que é mais denso
que a água afunda. O que é menos denso flutua. Então, vai depender de como a massa do objeto se distribui no espaço. Então, ao pensar em um navio, a gente pode se perguntar por que o navio é mais leve que a água. Absurdo? Em parte sim, gente. Porém, o problema é que ninguém aceita muito bem a explicação. Afinal, todo mundo sabe que um punhado de aço inox, que forma a carapaça de qualquer barco, ele pesa muito mais que o punhado de água. Então a gente pode se perguntar, mas onde está o segredo? Está no tamanho do navio e não no peso. Para entender isso melhor, vamos usar uma pessoa, como por exemplo, imagine se ela resolver andar na água. A partir de então, a gente vai perceber que ela vai fazer o quê? Afundar. Ou seja, não vai funcionar. Claro que ela vai acabar afundando. Mas essa mesma pessoa, ela deitada na água e não em pé, a gente vai perceber que ela vai conseguir boiar sem grandes problemas. Então, o peso do corpo é exatamente igual nas duas situações. A diferença está na concentração desse peso. Então, no primeiro exemplo, ele fica todo concentrado nos pés da pessoa. Já no segundo, é distribuído por toda a área do corpo. Então, aí é como se ficasse mais leve, pelo menos do ponto de vista da água que o ampara. Então, para os barcos, vale exatamente a mesma regra. O segredo de tudo isso, gente, está na quantidade de água deslocada por um material, seja o corpo de uma pessoa ou um navio. Ou seja, se o volume de um material, o espaço ocupado por sua massa for grande, mais a água será retirada do lugar. Então, vocês vão perceber que o líquido ele reage tentando ocupar novamente esse espaço. Então, quanto mais a água é retirada do lugar, maior é a reação. Então, essa força contrária é o que tem o poder de sustentar um material volumoso mergulhado na água. Então, para entender melhor, pessoal, a razão pela qual um navio ele consegue cortar os mares é que ele é moldado de forma que um bom espaço em seu interior contenha ar. Então, isso faz com que a densidade do navio, como um todo, seja menor que a da água. Então, é por isso que o barco ele não afunda, apesar de ser feito de material mais denso que a água. Vale lembrar que é barcos e navios feitos de aço, né, gente? Falando agora um pouquinho sobre pressão, gente. A pressão é essa relação entre uma determinada força e a sua área de distribuição. E aqui está a sua fórmula. A pressão é igual a força dividida pela área. Gente, as pressões encontradas pelo mergulhador e pelo montanhista são chamadas de pressões hidrostáticas, pois são decorrentes de fluidos estáticos, ou seja, fluidos em repouso. Então, queremos encontrar a pressão hidrostática como função da profundidade ou altitude. A pressão atmosférica, gente, é a pressão exercida pela atmosfera terrestre, a pressão no fundo desse oceano e do ar que vivemos. Então, essa pressão, ela varia com as condições do tempo e com a altitude. Ou seja, vamos vamos aprofundar um pouco mais. Gente, sobre essa pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, pessoal, é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Ou seja, sua manifestação ela está diretamente relacionada à força da gravidade e à influência que esse ar realiza sobre as moléculas gasosas que compõem a atmosfera. Assim, a pressão atmosférica ela sofre variações conforme as altitudes e as condições da temperatura do ar, como eu já havia falado. Então, quanto maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais elevado ele estiver em relação ao nível do mar,
menor será a pressão atmosférica. Então, isso ocorre porque a gravidade mantém a maior parte do ar próxima à superfície. Então, o que explica é o fato de grandes cadeias montanhosas apresentarem um ambiente mais rarefeito, ou seja, onde há pouca concentrações de gases. Vale ressaltar também, gente, que a temperatura ela também é um fator decisivo sobre os níveis de intensidade da pressão atmosférica. Porque quando as substâncias estão mais frias, as moléculas elas se agrupam e quando as substâncias estão mais quentes, as moléculas elas se afastam. Então, por isso, nas zonas da Terra em que as temperaturas encontram-se menos elevadas, as moléculas de ar elas unem-se, ficando mais densas e, portanto, mais pesadas, aumentando a pressão atmosférica. Então, quando as temperaturas se elevam, as partículas se afastam e o ar fica menos denso, ou seja, a pressão diminui. Então, para finalizarmos aqui, relembrando o princípio de Arquimedes, ele fala que um corpo total ou parcialmente imerso no fluido, ele vai sofrer a ação de uma força de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e que aponta para cima. Por exemplo, aqui, quando um bloco de madeira flutua em um líquido, o módulo do empuxo sobre o corpo é igual ao módulo da força gravitacional sobre o corpo. Portanto, quando um corpo flutua em um fluido, o módulo da força gravitacional sobre o corpo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. E o peso aparente? Quando pesamos um bloco, gente, numa balança, a gente vai obter uma massa exata do objeto. Porém, se a gente fazer isso submerso na água, o empuxo para cima faz com que essa leitura diminua. E a partir de então, essa leitura é o peso aparente. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.